As instruções principais é ou exclusivo ou não exclusivo, AND, NOT. Vocês têm... Isso aqui é tranquilo, né? São operações lógicas de lógica digital. Operações que o pessoal fala verticais, que é rotate left, rotate right, shift right, shift left. A diferença do rotate e do shift é que um deles, quando você dá um rotate, ele desloca tudo um bit, e quando der o estouro aqui, ele joga isso aqui para cá. Ou não, dependendo se for rotate ou shift. E tem as instruções de controle. Então, jump para pular para uma instrução na memória. Branch condicional para pular se uma certa condição for atingida. Isso aqui é muito importante em sistema de tempo real, que é CLI, que ele limpa uma interrupção. Normalmente, quando acontece uma interrupção, você precisa avisar que ela foi tratada, para daí poder acontecer outra. Então, a gente limpa. O trap gera uma interrupção via software, e enable e disable interrupts, que às vezes quando a gente vai executar uma coisa crítica, é comum desabilitar todas as interrupções. Eu vou comentar um pouquinho mais disso. E tem instruções específicas para tempo real, por exemplo, esse LCK pode travar uma região de memória para garantir que ela não faça swap para disco. Eu vou explicar isso aqui um pouquinho mais para frente. Porque, normalmente, quando a gente tem um disco aqui, e não cabe a que a gente está executando na memória, o sistema operacional joga parte do que está sendo executado no disco. E isso é muito... Como isso aqui é muito lento, acaba deteriorando o sistema, a performance de tempo real. Então, se a gente travar alguma coisa na memória, ele não vai ficar fazendo isso. Tem route para travar e bit test and set. Isso aqui é para implementar semáforo, tá? Às vezes, quando a gente está executando uma tarefa de tempo real, ela pode ser interrompida e o sistema operacional decide executar outra tarefa. Só que as duas usam uma mesma variável. E vamos supor que você estava fazendo, sei lá, S igual a A mais B, S igual a S vezes 2, sei lá. Aí, vamos dizer assim, isso aqui é uma operação atômica, a gente precisa terminar essa conta. Só que o sistema operacional interrompe aqui, e aí outra tarefa passa a usar o S, só que o valor vai estar errado. Então, a gente pode usar o bit test and set, que numa única instrução ele testa uma variável e muda o valor dela. Aí a gente poderia fazer uma coisa que a gente chama aqui de região crítica, que é um bit que controla o acesso a isso daqui. Enquanto não executar tudo isso, não pode executar outra coisa. Aí tem instruções matemáticas, adição, subtração, multiplicação, divisão, gravar uma coisa na memória, carregar uma coisa na memória, gravar, mover dados na memória, e o in e o out, para acessar portas de entrada e saída que o processador tem. Essas instruções in e out, é interessante que elas são relativamente lentas, tá? Elas levam de 1 a 2 microsegundos. Levando em conta que, por exemplo, você pega um processador de 1 GHz, 1 sobre isso aqui, o processador executa instruções 1 vezes 10 a menos 9. Ou seja, ele executa uma instrução a cada 1 nanosegundo. Se você der um in, o processador vai ficar 1 microsegundo parado fazendo isso. Ou seja, ele vai perder 1000 instruções. Assim. A gente poderia estar executando 1000 instruções, enquanto isso ele está parado executando, por exemplo, setando um bit numa porta de saída. Bom, o endereçamento das instruções, por exemplo, quando a gente dá um add, a gente pode dar um endereçamento imediato, add 10. A gente está passando direto o valor que a gente quer somar no registrador atual, por exemplo, esse daqui. Ou a gente pode fazer um endereçamento direto, add 0xF7A1. Isso aqui é o endereço de memória que está aquilo que a gente quer. Tá? Agora eu esqueci por que...
Bom, esse que eu acabei de falar seria o ponteiro, tá? Ah, tá, tudo bem. O ponteiro seria o seguinte, se a gente colocar 0xF7A1, ele vai nessa posição de memória, e nela vai ter um endereço de memória. E lá ele vai ver, por exemplo, o endereço 10. E aí ele vai buscar no endereço 10 o dado a ser adicionado. Nesse aqui ele pega direto nessa posição de memória. Bom, isso tudo um pouquinho mais com foco de tempo real, tá? Por exemplo, hoje em dia tem duas principais arquiteturas, tá? RISC e CISC de computador, tá? A CISC é uma sigla para Complex Instruction Set Computers e RISC, Restricted Instruction Set Computer. O interessante do CISC é o seguinte, o pessoal quis fazer umas coisas tão sofisticadas que cada instrução acabou virando um microprograma. Então, por exemplo, o Pentium 4, ele tem um núcleo RISC e por cima um interpretador CISC. Então, você pode mandar instruções CISC para ele, que são instruções elaboradas, por exemplo, compare uma string ou multiplique uma matriz. Tá? Tem instrução para isso, por exemplo, comprar uma string de 128 bytes. E aí, esse microprograma traduz em pequenas instruções RISC. Então, que nem eu falei, por exemplo, comparar string, tem isso no Pentium. Só que, qual que é o defeito disso? Algumas instruções levam vários ciclos. Por exemplo, comparar string pode levar 100 ciclos de processador. Já o RISC tem a filosofia de fazer instruções extremamente simples e deixar complexidade no software, tá? No compilador, no software que o programador vai escrever. E com isso, cada instrução leva um ciclo. Então a gente só tem instrução simples, adicionar, soma, subtração, multiplicação, jump, e com base nessas instruções simples, a gente elabora os programas mais complicados. O hardware é mais simples, mais barato, e é recomendado para sistemas de tempo real. Tá? Por quê? Uma das coisas que tem maior impacto em sistema de tempo real é o tempo que as interrupções ficam desligadas. Então, eu vou falar daqui a pouquinho, mas as interrupções são meio que a batida de coração de um sistema de tempo real. Tem, por exemplo, interrupção de timer que, sei lá, é gerada a cada 1 microsegundo ou a cada 1 milissegundo, que chama o sistema operacional para tomar alguma decisão. Ele para tudo que o computador está fazendo para o sistema operacional tomar uma decisão. Se a gente desabilita as interrupções, ou elas não podem acontecer, isso daí não vai acontecer. O sistema operacional não vai poder tomar alguma decisão. Então, no RISC, você tem um processador de 1 GHz, uma interrupção vai levar no máximo 1 nanosegundo para acontecer. Por quê? Aconteceu a interrupção, executa uma instrução de um ciclo, no próximo ciclo já acontece a interrupção. Se você está multiplicando uma matriz e isso vai levar, sei lá, 1 milissegundo, essa interrupção não acontece enquanto não terminar a multiplicação da matriz. Então, estava falando aqui da memória, o tempo de acesso é importante para o sistema de tempo real, tá? Com certeza. E para isso tem uma linha que o processador seta aqui para... É como se fosse um enable para acessar essa memória. Essa arquitetura está muito simples, deixa eu só complicar ela um pouco. Então, tecnologias de memória. Eu vou falar essas coisas meio rapidinho. São itens do livro do Laplante, aí a gente discute um pouquinho essa arquitetura que eu coloquei aqui. Então, tem memória volátil e não volátil, isso todo mundo sabe, que você desliga o computador, perde tudo que está na memória, e só vale enquanto está ligado, né? Memória de acesso randômico, tá? Que se acessa qualquer posição da memória de forma assíncrona, você fala, eu quero a posição tal, você vai lá e acessa, não tem que ser sequencial. Memória ROM, que é uma memória de somente leitura. Em alguns sistemas críticos, o pessoal prefere colocar um sistema com uma memória ROM, que só pode ser gravado uma vez,
para o programa não ser corrompido e acabar sendo catastrófico.